Segunda palestra desse painel, que vai abordar o tema LGPD, Compliance e suas aplicações, com a apresentação da doutora Melissa Pulice da Costa Mendes, Head de Direito Administrativo no Costa Mendes Advogados. A doutora Melissa Pulice da Costa é advogada profissional certificada em Compliance Anticorrupção e Compliance em Proteção de Dados, ambas pela Legal Ethics Compliance e pela FGV Projetos. É membro efetivo da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo e especialista em Direito Público pela Escola Paulista de Magistratura. Atuou como secretária jurídica de São José dos Campos de 2017 a 2020. Presidiu o grupo de trabalho para adequação da Prefeitura de São José dos Campos à LGPD e atualmente é Head de Direito Administrativo no Costa Mendes Advogados, além de ser palestrante e autora de diversos artigos publicados sobre LGPD e compliance. E antes de convidar a doutora Melissa, quero agradecer a presença do doutor Anderson Farias Ferreira, vice-prefeito de São José dos Campos, por estar aqui conosco esta tarde, a doutora Rosana Gravena, vice-prefeita e secretária de Saúde da cidade de Jacareí, ao senhor Fernando Petit, vereador de São José dos Campos, e ao senhor Alberto Alves Marques Filho, secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos. Muito obrigada pela presença dos senhores. E agora sim, doutora Melissa. Alô? Sim. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado aqui pela presença, e inclusive quem nos assiste aqui no ambiente virtual. Gostaria de agradecer à Jovem Pan pelo convite e cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do nosso vice-prefeito, Anderson Farias. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre LGPD e Compliance e o porquê desses dois institutos estarem comunicados e deverem andar de mãos dadas daqui para frente. Para falarmos primeiro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, é importante saber a sua origem. E a origem da proteção de dados, ela decorre de um artigo que foi escrito por dois grandes juristas de Harvard em 1890. Samuel Warren e Louis Brandeis eram juristas que investigavam um caso de uma socialite norte-americana que ela era perseguida por todos os lugares em que ela ia, basicamente o que nós temos hoje, que são os antecessores dos paparazzi, né? Então, lá na década de 1890, essa socialite, toda vez que saía à rua, os jornais da época a perseguiam, tiravam fotos e relatavam o cotidiano e o dia a dia dessa socialite. Ela estava bastante incomodada com isso, apesar de estar num ambiente público, e ela foi procurar advogados para saber o que ela poderia fazer, porque ela estava se sentindo muito importunada. E aí esses dois juristas de Harvard escreveram essa tese que deu origem ao direito à privacidade. O direito de ser esquecido e direito de ser deixado em paz. O que quer dizer isso? Ainda que você esteja num ambiente público, tudo o que você faz no seu cotidiano tem a ver com a sua privacidade. Então, cabe a você saber fazer o uso do seu direito e saber onde e de que forma veicular aquilo que você queira veicular. Bom, com isso nós temos aí, nos Estados Unidos, o surgimento do direito à privacidade, que é hoje a mãe, aí, digamos, da proteção de dados no mundo inteiro. Partindo do princípio que nós temos o direito à privacidade, é importante nós falarmos de uma coisa chamada ondas de evolução humana. O que quer dizer isso? Um escritor chamado Alvin Toffler escreveu em 1960 um livro chamado Choque do Futuro. Esse livro, ele trata de 3 grandes revoluções na humanidade.
A primeira delas, a partir do momento em que o homem deixou de ser nômade e passou a fazer a agricultura da sua subsistência. Nós estamos falando aí de coisa de 10 mil anos atrás. Um segundo momento de evolução humana foi o surgimento da máquina a vapor. E aí sim o homem passou a ter instrumentos para poder melhorar o seu ambiente de trabalho. E na década de 1990, o surgimento da tecnologia. Os computadores, a rede internacional de internet, os celulares e toda a comunicação e a gama de dados e trocas de informações que são surgidas desde então. Bom, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós vivemos uma coisa chamada sociedade da informação. A sociedade da informação, ela traz, essencialmente, tecnologia barata. Hoje, nos anos de 2020, é muito fácil nós termos tecnologia boa e acessível a um toque das nossas mãos. Os nossos celulares, os nossos relógios, os nossos notebooks, os nossos computadores. Isso era alguma coisa impensável, coisa de 30 anos atrás, quando nós tivemos aí o surgimento da tecnologia no mundo. Com a tecnologia barata, nós temos também o quê? Nós temos um poder de processamento muito grande. Por quê? A internet nos traz isso. Toda vez que nós trocamos informações e buscamos no Google algum aspecto, o próprio Google nos devolve informações daquilo que a gente nem sabia que quer procurar. Quantos de vocês aqui já não entraram no Google pesquisando, por exemplo, uma caneta vermelha, viram alguns sites e, de repente, desistiram de comprar a caneta vermelha, fecharam aquela página e, no dia seguinte, resolveram usar o seu computador. E o que estava lá, no cantinho direito, com todas as propagandas? Comprem aqui as suas canetas vermelhas. Então, o Google descobriu que eu estava ali, né, querendo comprar uma caneta vermelha? Absolutamente. Isso se chama poder de processamento. O Google quer saber tudo o que você quer comprar. Amazon, a mesma coisa. E aí nós temos grandes empresas que coletam dados massivamente. Aqui eu coloquei alguns exemplos, como a própria Amazon e o Google, que são empresas que não produzem nada, não têm ativos, mas são empresas que valem 400, 500 e 600 bilhões de dólares. Por que elas valem tanto? Porque, como o próprio Dr. Denilson disse aqui na palestra anterior, os dados hoje, eles são o novo petróleo. Eles são o que tem valor. Essas empresas têm valor por conta disso. Bom, a partir do momento que as empresas começam a coletar e tratar dados, é necessário que surja uma legislação para proteger direitos, para trazer garantias e também responsabilidades. Porque, senão, nós temos muitos abusos. Perfeito? E as primeiras legislações que surgiram a respeito de proteção de dados surgiram na Europa, mais precisamente em 1970, na Alemanha. De lá para cá, nós temos a legislação da União Europeia, que é conhecida como GDPR, que é o Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia. Já está vigente desde 2016. E a União Europeia exigiu dos seus parceiros negociais e comerciais que os países também tivessem leis de proteção de dados, no mesmo nível, para que a cultura da proteção de dados começasse a ser disseminada. Obviamente, a União Europeia é uma parceira comercial fortíssima do Brasil. E aí surgiu a necessidade e a pressão internacional de nós termos uma legislação brasileira. E, de fato, a nossa lei chegou, a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD. Ela foi publicada em 2018 e entrou em pleno vigor em setembro do ano passado. Então, nós já estamos aí comemorando o primeiro ano da Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse primeiro ano, as empresas estão começando a entrar em contato com a legislação, se preparando através de assessorias, para que a ANPD, como o Dr. Donisso pontuou, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o nosso órgão fiscalizador, possa vir perguntar e avaliar cada uma das empresas, sejam elas públicas ou privadas, de qualquer ramo. Obviamente, a ANPD, ela começou por setores. O primeiro setor em que a ANPD já se imiscuiu para emitir algumas resoluções foi o setor do sistema financeiro, o sistema bancário, que é hoje um dos sistemas que mais trata dados. Depois, a área da saúde.
Depois, a área da educação. Então, esse congresso aqui, ele guarda uma relação muito perfeita com a sintonia da Lei Geral de Proteção de Dados e da própria NPD. Bom, falando especificamente da LGPD, é preciso aqui dizer a quem que ela se aplica. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica para pessoas físicas ou jurídicas, no caso empresas, públicas ou privadas, que tratem dados. E o que é tratar dados para a legislação? Tratar dados é realizar atos no Brasil, coletar dados no Brasil, ainda que sejam enviados para o exterior, ou tratar dados para oferta de produtos ou serviços. Então, se nós pensarmos em hospitais, laboratórios, clínicas inclusive de pessoas físicas, médicos que não possuem uma pessoa jurídica, um CNPJ, todas essas hipóteses estão aqui elencadas na aplicação da Lei Geral. Ou seja, ninguém escapa da LGPD, seja privado ou seja público. O poder público ainda ele possui um capítulo específico, todo destinado ao tratamento de dados na Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. Partindo da aplicação, a gente precisa saber o que é tratar dados. Todo mundo vê, principalmente na televisão, tem muita reportagem, tem muitos vídeos. Olha, esse site trata dados, aquele site trata dados, aquela clínica trata dados. O que é tratar dados? A legislação traz uma série de verbos para identificar o que é tratamento de dados. Eu coloquei aqui os principais. Então, nós temos lá coletar, processar, produzir, divulgar, armazenar, compartilhar e por aí vai. E eu costumo dizer nas minhas palestras que para a gente saber se está ocorrendo um tratamento de dados, a gente tem que responder a 7 perguntas que se resumem a 7 letras. São os 5 Ws e os 2 Hs. Para quem conhece isso, né, do inglês, os 5 Ws são as perguntas que começam com W. Who, when, why, what, where e where. Ou seja, quem, por quê, onde, quando e o quê. E também os 2 Hs, de how e how long. De que forma e por quanto tempo. Então, se nós respondermos positivamente a essas 7 letras, nós estaremos diante de um tratamento de dados, qualquer que seja a esfera pública ou privada. Perfeito? Muito bem. Além de sabermos o que é tratamento de dados e a quem se aplica, a gente precisa saber o que é dado. Todo mundo fala dado pessoal, dado pessoal. A legislação fala dados pessoais e ela traz um capítulo especial chamado dados pessoais sensíveis. Dados pessoais são dados e informações públicas, privadas, profissionais, a respeito de uma pessoa viva, identificada ou identificável. Os mais comuns que nós conhecemos: nome, sobrenome, RG, CPF, endereço de correspondência, endereço de residência, telefone, e-mail. Então, esses são exemplos de dados que nós tratamos e coletamos. Desde o momento que a gente chega a uma farmácia para pedir um desconto e tem que fornecer o CPF para saber se está no desconto, até o momento que a gente passa por um tratamento no hospital ou por um atendimento numa clínica. Perfeito? Mas a lei também traz o que são dados pessoais sensíveis. São também informações públicas, privadas ou profissionais a respeito de uma pessoa viva, identificada ou identificável, mas aí sim com um quezinho de especialidade. São informações que tratam de origens étnicas, raciais, políticas, dados de biometria não só de digitais, biometria facial, dados a respeito da saúde ou vida sexual. Quem aqui já doou sangue? Quando a gente doa sangue, a gente tem que responder um calendário de questões. Questões, inclusive, boa parte delas, muito íntimas. Todas essas respostas na doação de sangue, com relação a esses dados íntimos, são considerados pela lei dados pessoais sensíveis. Então, o banco de sangue que coleta aquelas informações para poder efetivamente coletar o seu sangue, ele tem que saber tratar aqueles dados. Porque a lei, ela não proíbe o tratamento de dados. Na verdade, ela ensina como fazer. E se não fizer, aí sim, nós
estamos diante de sanções e responsabilidades e prestação de contas. Perfeito? Bom, já sabemos a quem se aplica, já sabemos o que é tratamento de dados, já sabemos o que significa dados e a gente precisa saber quem é o dono dos dados, quem é o titular dos dados. Para a nossa legislação, é só a pessoa física. Então, cada um de vocês que estão aqui e nos assistindo online, cada um de vocês são titulares de dados. São os donos dos seus dados. São aqueles que vão exercer os seus direitos, as suas garantias, perante o outro lado que está tratando os seus dados. No caso aqui da saúde, são os pacientes que são atendidos, seja em hospitais, laboratórios ou clínicas, e são também os colaboradores, as pessoas que trabalham para vocês em hospitais, clínicas e laboratórios, são também titulares de dados. Porque o nosso relacionamento de dados, ele não é só paciente médico, paciente enfermeiro, paciente laboratório. É também colaborador. O enfermeiro em relação ao hospital, a pessoa jurídica do hospital. O técnico de raio-x em relação ao laboratório para o qual ele trabalha. Então, nós temos que pensar também em proteção de dados na relação trabalhista. No poder público, a mesma coisa. Nós temos os usuários dos sistemas de saúde, que são titulares de dados, mas nós temos também os servidores públicos, que são titulares de dados. Ok? Bom, como o Dr. Denilson disse na palestra anterior, nós falamos um pouco sobre o DPO. A legislação, ela traz 3 figuras muito importantes, que são as figuras do controlador, do operador e do encarregado, que na legislação estrangeira é chamado de DPO, Data Protection Officer. Vamos começar pelo controlador. Quem é o controlador para a lei? Controlador é aquele que tem o poder de decisão, é aquele que diz como o dado deve ser tratado. Ele que define as finalidades. Então, veja, hospitais. Quem é controlador no hospital? É a pessoa jurídica do hospital. Muito bem. E se eu sou um médico, pessoa física, que tem a minha clínica e eu não tenho um CNPJ? Eu sou considerado controlador pela lei? Eu também sou considerado controlador pela lei. Então, todos os dados que eu receber ali, eu, como autoridade máxima daquela empresa, tenho que informar a quem vai tratar os dados as finalidades de cada tratamento. Mas nós também temos a figura de quem? Do operador. O operador é a pessoa física ou jurídica que trata os dados em nome do controlador e responde por isso se fizer de forma ilegal. Vou dar um exemplo. Operadoras de saúde, de convênio de saúde. Escritórios de contabilidade. Nós temos aqui um grande hospital, cuja folha de pagamento ela é terceirizada e tratada por um escritório de contabilidade. Todos os dados pessoais dos colaboradores que estão ali em mãos do contador estão ali por ordem do controlador. E o controlador determina o que fazer, de que forma, respondendo aqueles nossos 5 Ws e aqueles 2 Hs. Então, o escritório de contabilidade tem que obedecer às ordens do controlador, porque se ele não o fizer, os dois respondem pela legislação. E aí a figura, sim, do encarregado, que é o Data Protection Officer, aquela pessoa que será o elo entre o controlador, o titular dos direitos e a própria ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É também quem, mais para frente, vocês vão ver, deve dar impulsionamento a um programa de compliance, deve criar a cultura no ambiente em que os dados estão sendo tratados. Então, essas 3 figuras têm papéis muito distintos na lei, mas a responsabilidade é sempre do controlador, num primeiro momento. Então, se eu tenho um relacionamento com o hospital, e o hospital sofre um cyber-attack, e os meus dados vão parar na internet, eu, se sentir-me prejudicada, eu vou processar quem? O hospital. E o hospital vai ter que provar que adotou todas as medidas, como o Dr. Denilson mesmo disse, não existe segurança absoluta em termos de segurança de informação. Se não existe, eu, Melissa, prejudicada, vou processar o hospital. Bom,
A lei também traz direitos do titular. Todos nós aqui que somos detentores do direito da proteção de dados, nós temos lá uma série de direitos escritos na lei. Não tenho aqui tempo hábil para falar sobre todos, mas eu gostaria de falar de 2 especificamente, que são os 2 primeiros, o direito de confirmação e o direito de acesso. Para o direito de confirmação, o próprio nome já diz. Eu, Melissa, tenho direito a saber se determinada identidade, entidade privada ou pública, está tratando os meus dados. Então, eu posso chegar à prefeitura, fazer um questionamento simples e falar: prefeitura, vocês estão tratando os meus dados? Que dados vocês tratam? De que forma? Por quanto tempo? É de forma física? É digital? Quem é que tem acesso aos meus dados? Por quais setores da prefeitura os meus dados passam? A partir do momento que eu faço essas perguntas, a legislação obriga que a prefeitura responda imediatamente. Não é em 2 horas, não é em 24 horas, é imediatamente. Então, se qualquer cidadão quiser exercer os 5 Ws e os 2 Hs, ele pode fazer isso a qualquer momento e da maneira mais fácil e mais clara e transparente possível. Um outro direito também é o direito de acesso. Todos nós que somos titulares de dados, nós temos direito ao acesso aos nossos dados. Não só saber, não só confirmar, mas também eu quero ter os meus dados. Então eu chego até a prefeitura, eu chego até um hospital, um laboratório e eu quero acesso aos meus dados. Isso também tem que ser entregue de forma rápida, clara e transparente. Só para vocês saberem, não faz 2 semanas um cidadão francês pediu ao Facebook francês acesso aos dados dele. Então ele chegou ao Facebook e perguntou: Facebook, quais são os meus dados que vocês têm? Que dados são? De que forma vocês tratam? Por quanto tempo? Quem tem acesso? O Facebook demorou 18 dias para entregar. Entregou e-mail físico para ele. 834 páginas. Então, o Facebook tinha 834 páginas físicas sobre um único cidadão francês. Então, vejam o volume e o poder de processamento de dados que nós estamos falando. Um único cidadão francês. Muito bem. A lei também traz princípios. Não tenho tempo aqui para falar sobre todos, mas nós vamos falar sobre os 3 primeiros que, do meu ponto de vista, são os mais importantes, que é a finalidade, adequação e necessidade. Todo tratamento de dados ele tem que ter uma finalidade específica, legítima. Se ela não tiver, o dado está sendo tratado de forma irregular. E, estando sendo tratado de forma irregular, está passível de penalidades. A finalidade legítima de se perguntar o tipo sanguíneo para um determinado tratamento ou uma transfusão, ela existe? Existe. Então, perguntar o tipo sanguíneo numa anamnese, perguntar o tipo de sanguíneo numa consulta médica, é legítimo, é possível. A pessoa não pode se opor a responder. E ela não precisa, em determinados casos, nem consentir. Perfeito? Outro princípio, a adequação. Todo tratamento de dados ele tem que ser adequado. Então, veja, eu estou falando aqui de uma consulta médica. É adequado eu perguntar qual é o time de futebol que o paciente torce? Vai que eu sou corintiano e ele é palmeirense. Vou tratá-lo de outra forma? Absolutamente. Então, não é adequado perguntar, numa anamnese, o tipo de time de futebol. A lei também traz o princípio da necessidade. Só se deve tratar dados que sejam estritamente necessários ao tratamento que você está se propondo. Sabe aquela máxima que diz mais é menos? No caso de proteção de dados, menos é menos. Quanto menos dado você pedir, menos responsabilização, menos prestação de contas você tem que dar. Então, tem que ser feita uma varredura em todo o seu sistema da clínica, do laboratório, do poder público, para se identificar os gaps, os dados, o fluxo dos dados, para vocês saberem exatamente o que é adequado, o que é necessário e descartar aquilo que não precisa. Eu sei que brasileiro tem mania de acúmulo. A gente adora um papel. Né? A transferência do papel para o digital já foi bastante difícil para determinadas pessoas, né? Um nível de resistência.
Mas a gente também tem que fazer essa faxina agora digital, principalmente digital. A lei também traz base legal. O que é base legal? Base legal é a forma que a lei permite tratar os dados. São várias bases legais, mas a que mais conhecemos é o consentimento. Então, eu chego para determinada pessoa e pergunto, olha, vou pedir o seu nome, seu RG, seu CPF, seu endereço, seu telefone, seu e-mail, para a finalidade A, B, C, D. A partir do momento que você consegue ser claro e transparente, a pessoa acaba consentindo com o tratamento de dados. Então, em qualquer consulta básica, se pede nome, se pede RG, se pede CPF. Principalmente quando se trata de convênio médico, porque você precisa conferir se aquele CPF está ativo, se o convênio está ativo, para você não ter nenhum tipo de atendimento irregular. Agora, se não é informado para o paciente a finalidade do que está sendo pedido, dificilmente o consentimento dele vai ser li. Por que eu coloquei li ali? L-I-I. O consentimento ele tem que ser livre, informado e inequívoco. Se não for dessa forma, o consentimento não vale. Ele é considerado nulo. Uma outra base legal que é importante falar e que nós tivemos aqui muito por conta da pandemia é a execução de políticas públicas. O governo municipal, o governo estadual, o governo federal precisava acompanhar a evolução, tanto da vacinação. Então, os meus dados, Melissa Pulice, pessoa física, eles passaram pela Secretaria Municipal de Saúde, passaram pela Secretaria Estadual e chegaram até o Ministério da Saúde. Por quê? Trata-se de política pública de contenção da pandemia. Eu não posso, Melissa, chegar e falar assim, olha, eu me oponho ao que os meus dados cheguem até o Ministério da Saúde. Por quê? Se trata de uma execução de política pública. Perfeito? Bom, os dados pessoais sensíveis, eles também têm base legal para tratamento, com diferença de 2, não vale a pena aqui a gente perder tempo com isso, mas saibam que base legal para tratar dado pessoal sensível sempre exige consentimento expresso, principalmente se for de criança e adolescente. Então, se um médico vai atender uma criança ou um adolescente, precisa obter o consentimento expresso dos pais a respeito daquele tratamento, exceto em algumas hipóteses, como a própria lei já traz, que é proteção à vida, incolumidade física ou tutela da saúde. Óbvio, um médico para atender uma emergência, ele não vai acordar o paciente que está desmaiado e perguntar se ele consente em fornecer o nome, o RG e o CPF. Não é? Então, existem situações na legislação que são consideradas exceções ao direito do consentimento, à base legal do consentimento. Trouxe aqui também alguns exemplos de tratamentos de dados na saúde. O mais clássico deles é a elaboração de prontuário médico e prescrição médica. Prontuário médico, pela legislação do Conselho Federal de Medicina, ele tem que ser retido por 20 anos. 20 anos a contar do último atendimento. Então, hospitais, laboratórios e clínicas estão autorizadas como uma obrigação legal a manter prontuários médicos por 20 anos, sejam eles digitais ou físicos. E lembrando que o titular tem direito ao acesso, se eu quiser, 20 anos depois, chegar até o laboratório, até o hospital ou até o médico e pedir o meu prontuário, esse prontuário tem que estar lá à minha disposição, da forma mais facilitada, clara, transparente possível. Perfeito? Bom, trouxe também aqui na LGPD uma microrregulação específica da saúde. O próprio artigo 11 traz 2 parágrafos que tratam do compartilhamento de dados entre pessoas jurídicas controladoras, então entre hospital e hospital, hospital e convênio médico, hospital e laboratório. O compartilhamento de dados entre eles não pode ter vantagem econômica. A gente sempre falou assim, muito, né? Olha, mas eu recebi uma ligação da Claro. Eu não sou cliente da Claro. Como é que a Claro tem meu telefone? Geralmente a Claro tem meu telefone porque existe um compartilhamento visando vantagem econômica entre as operadoras de telefonia. Isso, pela lei, é proibido.
O compartilhamento ele só existe, só é autorizado quando se tem consentimento livre e expresso. Perfeito? Bom, no caso de operadoras de saúde, de controladores, não pode ter vantagem econômica, exceto por uma questão de medicina. Outra coisa, empresas seguradoras não podem tratar dados de pessoas físicas para avaliar riscos na contratação de um seguro. O que quer dizer isso, Melissa? Todo mundo aqui tem rede social. Instagram, foto, tal, viagem. E aí, de repente, eu quero ir lá contratar um seguro de vida. E eu procuro uma empresa seguradora de vida e a empresa vai vasculhar o meu Instagram. A partir do momento que ela vai vasculhar o meu Instagram, ela está tratando os meus dados. Ela questiona os bancos por um sistema financeiro que eu tenho conta para saber o meu score. Ela está tratando os meus dados sem a minha autorização. Então, seguradoras de saúde e compartilhadoras de dados têm uma regulamentação específica no artigo 11. Nós temos também a plataforma Gov, que é uma plataforma do governo federal que trata especificamente de boas práticas de LGPD na área da saúde. Isso é muito importante para que empresas privadas e públicas se atentem para as orientações. Nós também temos nos Estados Unidos uma coisa chamada Cures Act, que é uma legislação muito protetiva em relação aos dados dos pacientes. Por exemplo, não pode haver bloqueio a dados do paciente ao próprio paciente. Nós sabemos que às vezes existe uma burocracia, seja no hospital municipal ou até num hospital privado, para você obter o seu prontuário médico, a sua ficha de internação, até para defesas em processo judicial. Essa legislação dos Estados Unidos, ela já obriga todos os hospitais, clínicas e operadores brasileiros que têm correlação com empresas norte-americanas, seja porque são sócios ou não. Provavelmente a ANPD deve trazer alguma informação a respeito na área da saúde. Todo esse livre acesso ele tem que ser amplamente garantido ao titular de direitos. Uma outra também micro-regulação é o Código de Boas Práticas da Confederação Nacional da Saúde, que foi lançado 5 meses atrás. Se vocês tiverem a oportunidade, deem uma olhada. É um guia muito bem elaborado de como clínicas, hospitais devem se comportar em relação à LGPD. A LGPD traz sanções, o Dr. Denilson já apresentou algumas delas. Todo mundo fica muito preocupado com a legislação pecuniária, né? Com a sanção. Olha, ninguém aqui quer pagar uma multa de 50 milhões de reais, ou 2% do seu faturamento. Mas, para mim, uma das multas e das sanções mais prejudiciais não é em dinheiro. É a publicização da infração, porque isso gera um dano reputacional. Vou dar um exemplo prático que aconteceu. A Vivo Telefonia Celular, vocês não vão se lembrar, mas em 2019, ela foi condenada por atos de corrupção pela entrega de convites de camarote na Copa do Brasil. Convites de camarote que foram entregues a autoridades num sentido claro de propina, envolvendo grandes empresas que vocês bem sabem, conhecida como Lava Jato. Perfeito? Bom, a Vivo foi condenada pela Controladoria Geral da União a publicizar a infração. No site da Vivo, durante 18 meses, quando você teclava vivo.com.br, abria na página principal a seguinte frase: a Vivo foi condenada pela CGU por atos de corrupção durante a Copa do Brasil. A Vivo teve que pagar uma multa de R$450 mil e publicizar a infração durante 18 meses. Lógico, estamos falando de ato de corrupção, mas essa legislação ela deriva da legislação anticorrupção, como eu vou falar daqui a pouco, no compliance. Então, se nós temos isso já aplicado no Brasil, se uma empresa ou uma pessoa física não tratar dados da forma correta, ou tiver vazamentos, ou um incidente de segurança sem a preparação que o Dr. Denilson aqui bem explicou, provavelmente, dependendo do tamanho da infração, ela pode ser condenada a publicizar a infração. Vocês têm ideia do que é isso? Quantos clientes a Vivo perdeu? Quantos clientes a Vivo deixou de ganhar? Clínica médica, hospital, operadoras de saúde, a mesma coisa. Então, no meu ponto de vista, essa penalidade ela ainda
pior do que pagar a multa. Porque pagar a multa você paga e a sociedade não fica sabendo. Né? Trouxe aqui alguns cases para ilustrar o que está acontecendo no Brasil em termos de proteção de dados. O primeiro deles, o próprio Albert Einstein. Né? Nós tivemos aqui o presidente do conselho hoje na parte da manhã, falando da telemedicina. A telemedicina é, hoje, um dos caminhos mais preocupantes em tratamento de dados para a legislação. Mas por quê? Porque nós tratamos de dados pessoais sensíveis na área da saúde. E dependendo do que é veiculado, ninguém quer saber, nem quer que outra pessoa saiba. Isso aconteceu um caso concreto de um funcionário que era HIV positivo. Ninguém sabia que ele era HIV positivo. E o dado da clínica em que ele se tratava, e isso foi no município em Minas Gerais, vazou. E quando vazou, todo mundo da empresa ficou sabendo que ele era HIV positivo. E aí se gerou ali um processo de discriminação. E a lei diz, não se pode tratar dados para discriminar. Você tem que proteger a discriminação. O vazamento no Albert Einstein, ali, ó, de 16 milhões de pessoas que já passaram pelo Albert Einstein. Então, imagina se vaza algum dado ali, sensível, que até a própria pessoa não quer que outras pessoas saibam. Um outro case que eu trouxe também foi a Prudential. Isso aconteceu no final de 2019, começo de 2020. A Prudential é uma das maiores seguradoras de vida do país e do mundo. E ela teve dados vazados, mas a Prudential já estava preparada. Mesmo tendo um cyber-attack, ela conseguiu conter o ataque e se preparar para eventuais indenizações, inclusive comunicando cada um dos seus segurados. E eu posso dizer porque eu sou segurada da Prudential. E eu fui uma das primeiras a ficar sabendo, porque eu recebi uma comunicação explícita da Prudential dizendo que havia recebido um cyber-attack. Tá? Outro case que eu trouxe aqui também, Ministério da Saúde. 243 milhões de dados de pessoas brasileiras vazaram na internet. Quantos habitantes tem o país mesmo? Ou seja, os dados de todos nós estão expostos na internet. E isso não é difícil de achar. Não precisa ser um hacker de deep web para poder achar. A gente consegue achar dados que nem a gente sabia que tem. Vocês já experimentaram colocar o seu nome no Google para ver o que aparece? O Google era o maior indexador. O Google consegue pegar dados vazados. Óbvio, existem outros sites que você digita seu e-mail, seu celular, e você consegue ver onde os seus dados foram vazados. Mas o Google já te dá isso. Tem horas que você não consegue nem mais esconder o seu celular, né? E-mail e etc. e tal. Bom, aqui uma última decisão recente que a Justiça mandou cumprir um mandado de busca e apreensão numa operadora de saúde. Por quê? Por infringência à LGPD. A gente fala muito de danos de proteção de dados e a gente fala em vazamento na internet, cyber-attack, mas a gente esquece que tratar irregularmente os dados, também é uma infração. E neste caso aqui, a Justiça mandou busca e apreensão de documentos, aparelhos, computadores, notebooks, por infringência à legislação por tratamento irregular. Bom, aí agora nós entramos na questão do compliance. O que é o compliance? Compliance é uma palavra até difícil de falar, mas ela deriva do inglês, de um verbo chamado to comply, que significa fazer de acordo, fazer conforme. Bom, de onde surgiu isso, Melissa? Em 1970, nós tivemos nos Estados Unidos um dos grandes, para não dizer um dos maiores escândalos do mundo, que culminou com a renúncia do Richard Nixon, presidente, o famoso Watergate. Nas investigações do Watergate, o Departamento de Justiça norte-americano, que corresponde mais ou menos ao nosso Ministério Público Federal, apreendeu documentos que comprovavam que empresas norte-americanas haviam pago mais de 300 milhões de dólares em propinas para funcionários públicos estrangeiros. Então, uma dessas empresas, é conhecido isso, a IBM, para participar de contratos de licitações em outros países, acabava pagando propina de uma forma até legalizada. Alguém já ouviu falar disso aqui no Brasil, né? A Odebrecht tinha um setor de propina, não tinha? Na Lava Jato? Pois é. A gente só copiou, que isso já existia nos Estados Unidos na década de 70. E aí o que aconteceu?
O próprio Estados Unidos editou uma lei chamada de FCPA, que é a Lei Norte-Americana Anticorrupção, que é uma lei extremamente rigorosa, muito difícil para as empresas efetivamente não cometerem atos de corrupção. Bom, como é que as empresas tinham que se precaver? Elas tiveram que criar programas de integridade. E o que é um programa de integridade? É exatamente a possibilidade de agir conforme uma coisa chamada PDR. P de prevenção, D de detecção, R de resposta. Então, as empresas começaram a criar treinamentos, comunicação, controles, monitoria, auditoria para prevenir atos de corrupção. Perfeito? Nós copiamos isso em 2013. O Brasil, novamente, tem uma lei anticorrupção brasileira, que é a 12846, que também foi uma exigência do governo europeu, aí, uma pressão da OCDE, para que o Brasil tivesse uma legislação anticorrupção e pudesse continuar tendo negócios com outros países do mundo que já estavam punindo a corrupção. E ainda bem que a gente teve, porque as operações decorrentes da Lava Jato, elas utilizam essa legislação como base. Bom, Melissa, o que isso tem a ver com proteção de dados? Tudo. Porque se no compliance a gente faz a coisa certa, a gente faz o que está na lei, na proteção de dados a gente tem que fazer também. E não é simplesmente sentar, ler a lei e investigar aonde está o dado, por onde ele passa na situação, na empresa e até onde ele vai. Seguir o caminho, o fluxo dos dados. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui para que as empresas e pessoas físicas não virem um case de imprensa, o poder público principalmente, é necessário implementar um programa de compliance em proteção de dados. O que é isso, Melissa? Primeiro, a gente precisa de uma governança. Tanto pessoa física como pessoa jurídica, principalmente as pessoas jurídicas e o poder público, elas têm que ter governança e o suporte da alta administração para querer fazer o certo. A partir do momento que a alta administração entende que é necessário implementar a LGPD com um programa que crie uma cultura permanente e se prolongue de forma efetiva no tempo, nós partimos, então, para o segundo elemento, que é, no caso de proteção de dados, a realização de uma coisa chamada ROPA. ROPA é a abreviação de Registro de Processamento de Atividades. Com esse mecanismo, a gente consegue identificar no processo da pessoa física ou da pessoa jurídica onde o dado entra, por onde ele passa, quem tem acesso, até onde ele vai, por quanto tempo ele fica e o que eu faço depois, se eu deleto, se eu elimino, se eu armazeno ou se eu anonimizo. Perfeito? Depois disso, quando eu tenho um mapeamento completo, eu consigo identificar os riscos. Os riscos do quê? De vazamento, de cyber-attack ou de tratamento irregular. E aí eu consigo olhar, ter uma visão muito ampla de onde eu tenho que trabalhar os riscos em proteção de dados. Depois de feita a análise dos riscos, eu faço um fluxograma. Isso, 99% das empresas não têm. Fala-se muito em mapeamento de processos internos, né, nos processos de atividade da empresa, mas de dados, 99% das empresas ainda não têm. Depois que é feito todo esse fluxograma, essa visão geral, é necessário sentar para o quê? Para escrever políticas e procedimentos e processos. É nesse momento que a gente passa a identificar atos que são desnecessários ou atos que são estritamente necessários para a proteção de dados. Muito bem. Feito isso, a gente passa para uma coisa chamada due diligence, que é a gestão de terceiros. Toda empresa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ela tem colaboradores, fornecedores, parceiros. Poder público, então, nem se fala. É preciso analisar cada um desses contratos sob a ótica da LGPD. É preciso não só simplesmente inserir cláusulas de LGPD. Nós temos que ter um olhar protetivo, seja do usuário, seja do controlador. Porque, lembrando, o controlador é quem responde, sempre, perante a NPD ou perante a Justiça. Depois disso, nós temos que, obviamente, fazer treinamentos e comunicação.
Se não fizermos treinamento e não tivermos todos os nossos colaboradores, desde a mocinha que serve o café, até um diretor, até um vice-prefeito, um vice-presidente, ou prefeito, presidente, se nós não tivermos todos atentos à LGPD e falando uma mesma língua, a cultura não pega, a cultura não vira. E aí nós vamos ser mero repetitores da lei. Nós não queremos isso, porque ler a lei, qualquer um aqui conhece um advogado que entrega alguém para ler a lei. Veja, olha, o que diz a lei e o que eu tenho que fazer de proteção de dados? Não é isso. A gente quer provocar aqui um choque de cultura, tanto quanto foi feito no compliance, que é uma coisa que no Brasil não se falava nos últimos 15 anos, e agora isso é recorrente, trazermos para cá, então, essas óticas do compliance para a proteção de dados. Depois do treinamento e comunicação, aí sim, instituir formas de controle internos e monitoramento. O Dr. Denilson trouxe aqui as ferramentas, umas das ferramentas que são prováveis e fáceis de serem utilizadas para esse tipo de controle. Então, se nós pensarmos num programa como um mapa completo de identificação, de treinamento, de fluxos, de procedimentos e de políticas, nós estamos aí diante de uma mudança de cultura. E tanto quanto falamos em compliance 15, 20 anos atrás, vamos começar a falar em proteção de dados. Com isso, a ANPD vai ver a sua instituição com outros olhos. Melissa, a ANPD está punindo já? Ela já está punindo? Ela já está aplicando sanções? Não, ainda não. Ela está ainda no primeiro ano de emissão de resoluções, de consultas públicas. Nesse momento, ela está, inclusive, verificando se startups, pequenas empresas, microempresas, empreendedores, se eles precisam obrigatoriamente ter a figura do encarregado. Enfim, quando nós estamos com tudo isso ainda acontecendo, a ANPD vai começar, daqui a pouco, a olhar para determinados setores. E o da saúde vai ser o segundo deles. O primeiro é o sistema financeiro, depois a saúde, depois a educação. Então, seja privado ou seja público, está na hora de começar. Nós já temos 1 ano de lei e, vou dizer, já estamos atrasados. Então, obrigada, era isso que eu tinha para falar.